Você vai ouvir agora a reprise do culto do Ministério Internacional da Fé, com o pastor Fernando Fernandes. Juízes, capítulo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos falar hoje a respeito de um homem que enfrentou muita pressão. Repita-se comigo essa palavra, pressão. De novo, bem alto, diga assim, pressão. Quem está enfrentando pressão aqui faz assim: pastor, estou enfrentando pressão. Talvez você não esteja enfrentando pressão nesse momento, mas eu quero te dizer que na vida nós sempre estaremos enfrentando pressões, e nós vamos ver que é necessário vencer as pressões da vida. Amém? Quem quer ser um vencedor na vida? Diga para quem está ao seu lado que se você quer vencer na vida, tu tem que aprender a vencer pressão. Amém? Tem que aprender a vencer a pressão. Tem que aprender. Diz assim: quem encontrou Juízes capítulo 11, diga amém. Glória a Deus. Quem é o Joel? É Joel? Tá ali? É? Rapaz, não adianta se esconder não, que eu tô te vendo aí, tá? Se esconde aí não, tá? Tu não vai embora sem falar comigo não, que eu quero falar contigo. Juízes capítulo 11. Diz assim: era então Jefté, o Gileadita. E eu quero que você repita comigo essas duas palavras aqui que caracterizam Jefté: valente e valoroso. Tá gravando aí, filho? Repita-se de novo: valente e valoroso. Quem era valente e valoroso? Quem era, gente, valente e valoroso? Hã? Jefté. Feche os olhos, por favor. Oh, paizinho querido, paizinho de amor, Deus poderoso. Que maravilhoso é poder estar na tua casa num domingo, que é o primeiro dia da semana, e consagrar a nossa semana inteira ao Senhor. Como é bom poder participar de um culto de domingo como este, aonde daqui a pouquinho nós vamos sentar à mesa com o Senhor, vamos ceiar na tua mesa, e vamos ouvi-lo e nos deleitar com uma palavra linda que o Senhor separou para a nossa vida nessa noite. Não tem preço, Senhor, não tem preço isso. Quantas pessoas estão agora nos hospitais morrendo? Quantas pessoas estão agora no presídio? Estão lá em Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3. Estão lá no sistema carcerário e queriam poder ter essa oportunidade que nós estamos tendo de estar na tua casa e não podem, Senhor, porque estão presos, estão acorrentados, estão enfermos, estão doentes. Quantos outros estão lá fora, afastados, desviados, e tudo que eles queriam era poder ter força para vir à tua casa, mas também não tem, Senhor. Mas a nós, não que nós merecíamos, porque nós não merecíamos, mas a nós aprove ao Senhor nos trazer aqui nesta noite. Aprove ao Senhor nos permitir estar aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a tua palavra, para te louvar, para te adorar, para oferecer culto ao Senhor, para dar culto ao Senhor. E nós viemos aqui para isso, Senhor. Nós viemos aqui para te dar a nossa melhor oferta. Nós viemos aqui para te dar culto. Nós viemos aqui para te dar louvor. Nós viemos aqui para te dar adoração. Nós viemos aqui para te dizer que o Senhor é o nosso Deus.
é o nosso pastor, e que nada nos faltará, Senhor. Então, meu Deus, fica conosco. Aleluia. Diga assim: fica comigo, Senhor. Diga assim: que os céus se abram. Diga assim: que os céus se abram nesta noite sobre a minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Se expresse para Deus agora. Se expresse. Oh, xaracarabadarabaxerebadarabas. Oh, aleluia. Oh, diga glória a Deus. Eu não ouvi, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Oh, aleluias, aleluias. Diga-se muito obrigado, Jesus. Pode tomar o seu lugar. Os príncipes e princesas podem se assentar mais para frente também, em nome de Jesus. Sentem aqui na frente. Deixa só o apoio ali em pé, lá na porta, para alguém do apoio, para cuidar lá das crianças, para ninguém ir lá para a rua. Queridos, nós vamos falar hoje sobre pressão psicológica, pressão emocional, pressão espiritual. Na vida nós somos pressionados de várias maneiras, de várias formas. E tudo na vida, tudo na vida você vai estar debaixo de pressão. Os momentos de paz, os momentos de refrigério da alma são raros e você pode contar a dedos, tá? Os momentos em que nessa vida em que nós estamos, os momentos em que você vai ter descanso, você pode memorizar, serão momentos que você vai poder contar no dedo, porque o normal na vida é você estar debaixo de pressão. O normal na vida é você estar debaixo de desafios. Veja que a vida já começa com desafios. A vida já começa em desafios. Naquela gestão ali, quando você sabe que quando uma mulher ela engravida, você sabe que antes do óvulo ser fecundado, há uma disputa de espermatozoides. Quem já sabia disso aqui? Eu não estou dando aula de ciência não, mas qualquer criança já sabe, já viu isso na televisão. Os bichinhos, né? Os espermatozoides vão lá na hora do ato sexual e um montão, milhares, tentando entrar no óvulo lá no ventre, lá no útero da mulher. E ali já é uma pressão, sabe? Tem algo que não é fácil, um grande desafio. E normalmente um espermatozoide ele fecunda. Quando muitos, 2 ou 3 são gêmeos, aí saem os gêmeos, né? Mas veja que a vida já começa debaixo de pressão. E todas as suas conquistas, preste atenção no que eu vou lhe dizer, e em todos os sentidos, porque nós sofremos pressões em 3 aspectos. Nós somos pressionados na vida em 3 esferas: na esfera emocional, na esfera espiritual e na esfera física. Nas 3 esferas você será pressionado. Emocionalmente, você precisa entender que tudo na sua vida, você vai ter que estar preparado para enfrentar pressões emocionais, para não gritar na hora que estiver debaixo de uma pressão, para não reagir de maneira inapropriada quando estiver sendo confrontado, quando estiver sendo injustiçado, quando estiver sendo de repente manietado, sei lá o que. Você tem que estar equilibrado emocionalmente para aguentar a pressão emocional, para não dar um ataque, para não dar um infarto, para não morrer, ou então para não bater, para não brigar, para não sair daquilo que Deus quer para a tua vida, que é ter paz com todos. Então, desafios emocionais, pressões emocionais, mas também as pressões espirituais. Existem também as pressões espirituais, que são aquelas de ordem espiritual, os quais no mundo espiritual falei sobre isso, sobre as pressões espirituais quarta-feira. Quem veio quarta-feira? Que os demônios nas regiões celestiais se levantam, e aí você não entende as fases da vida.
algumas fases que parece que nunca melhoram, e para você sempre está dando tudo errado, nunca dá certo, parece que até o que era para dar certo dá errado. São pressões espirituais, pesos espirituais, opressões espirituais, que você também tem que saber lidar e enfrentar. E as pressões físicas, que são as fadigas físicas, o cansaço. Você tem que trabalhar, você tem que acordar cedo, você tem que pegar peso, você tem que de repente ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado. E você já reparou que até ficar deitado cansa? Quem já reparou isso? Tu tá ficando muito tempo deitado, né? Dá para perceber logo, levantou logo a mão. Fica muito tempo deitado. Até ficar deitado fadiga fisicamente. Ou seja, você sofre pressões físicas, emocionais e espirituais. E a pergunta que eu faço é a seguinte: como vencer essas pressões? Como poder passar por esses desafios e vencer? E aí a Bíblia vai nos falar de um homem chamado Jefté. Repita assim comigo: Jefté. De novo, diga assim: Jefté. Eu quero que você memorize esse nome, Jefté. Jefté, ele enfrentou pressões na sua vida, e ele teve que aprender a lidar com as pressões da vida, para ele poder chegar em algum lugar. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: você quer chegar em algum lugar? Diga assim: aprenda a lidar com as pressões. Você precisa aprender a lidar com as cobranças. Você precisa aprender a lidar com todo tipo de desafio que você vai ter pela frente. Jefté, ele era um homem que a Bíblia fala que ele tinha qualidades, ele tinha virtudes. A Bíblia fala que ele era valente, ele não corria da batalha, ele não fugia do inimigo, ele era um guerreiro. Ele era um homem que tinha coragem de ir à busca do que ele quer. Ele era um homem que, quando ele queria alguma coisa, ele tinha disposição para lutar por aquilo ali. Quantos valentes estão aqui nessa noite? Digam amém. Mas além de ser valente, a Bíblia diz que ele era um homem valoroso. Valoroso. Ele era uma pessoa de princípios. Sabe o que é uma pessoa valorosa? É uma pessoa, o que é uma coisa valorosa? Uma coisa valorosa, uma pessoa valorosa é algo que não se encontra em qualquer lugar. Tem gente que diz que ser humano é tudo igual. Quem já ouviu isso? Esse ditado, que ser humano é tudo igual. Mentira. Ser humano não é tudo igual. Homem é tudo igual. Não. Homem, pastor, todo homem é igual. Mentira. Toda mulher é igual. Mentira. Pode ser que todo homem e toda mulher, todo ser humano tem as mesmas inclinações. Aí eu concordo. As mesmas inclinações. Mas nem todo mundo é igual. E a prova disso, que nem todo mundo era igual, que o próprio Deus, a respeito de um homem chamado Jó, testemunhou e disse assim para Satanás: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, homem justo, homem fiel, homem que se desvia do mal. Quer dizer, havia uma diferença na vida de Jó. Aqui a Bíblia está dizendo que Jefté também, assim como Jó, ele era diferente, ele era valoroso e ele era valente. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: Deus espera de você valentia e que você seja valoroso. Amém? Diga para essa pessoa: Deus quer que você não seja melhor do que ninguém, mas quer que você seja diferente. Porque o que é diferente é valoroso. O diferente, ele tem o seu valor. O diferente, ele não é encontrado em qualquer esquina. Agora ouça as qualidades de Jefté, a sua valentia e o seu valor não impediram Jefté de sofrer pressões. Não impediram Jefté de aprender a lidar com as pressões da vida. E Jefté, ele tinha um problema, que ele não tinha culpa. Você sabe que tem coisas que nós somos responsáveis. Tem problemas na vida que a gente enfrenta,
que nós somos os culpados. A lei da semeadura, a gente planta, mas colhe. Você está cansado de ouvir isso, eu nem vou falar de novo sobre isso. Mas existem outros problemas que a gente não tem culpa nenhuma, mas a gente enfrenta. Tem outros problemas que nós não fizemos nada, mas a gente caiu de paraquedas neles. Jefté, por exemplo, o problema que ele passava, a pressão que ele enfrentava, era o bullying que ele sofria dos irmãos. Era o preconceito que ele sofria por parte dos irmãos e da sociedade que ele vivia. Por quê? Porque ele era o primeiro filho de Gileade. Ele era o primogênito da família. Mas ele tinha um problema. O pai dele havia gerado Jefté em um primeiro relacionamento com uma mulher que era prostituta. Provavelmente essa mulher largou a vida de prostituição e foi morar com Jefté, com o pai dele, Gileade. Provavelmente ela se casou com Gileade, foi a primeira esposa de Gileade. Mas o fato dela um dia ter sido prostituta, o passado dela gerou consequências para Jefté. O fato da mãe de Jefté ter sido uma prostituta fez com que ele tivesse que aprender a vencer as pressões da vida para poder chegar a algum lugar. Porque ele teve que lidar com pressões emocionais, pressões psicológicas e de todos os tipos, de ter que ouvir conversinha, de ter que ouvir piadinha dos irmãos dizendo aí o filho da prostituta. Jefté, esse é o filho daquela que se deitava com todo mundo, daquela que se vendia por dinheiro. Jefté, quem é Jefté? Não, Jefté é um homem valente, um homem valoroso, cheio de qualidades, cheio de coisas boas, mas ele é filho de uma prostituta. Porém, ele era filho de uma prostituta. Isso, irmãos, causou tantos problemas para Jefté, que quando ele completou 17 anos de idade, os irmãos, porque o pai se casou de novo, e os irmãos da esposa nova cresceram, os irmãos se rebelaram contra Jefté, porque ele era o mais velho. E segundo a lei judaica, o filho mais velho, ele tinha direito 7 vezes mais de ser abençoado. Quantos aqui são filhos primogênitos? Digam amém. Você tem 7 vezes mais direito de ser abençoado. Diga glória a Deus. Jefté, ele era o primogênito, ele era o herdeiro do pai. Ele tinha o direito de ser mais abençoado do que os irmãos, mas ele não era compreendido. Ele não era aceito, ele não era bem visto, ele não era bem recebido. E quando ele completou 17 anos, os irmãos o expulsaram de casa. Os irmãos disseram para ele: tu sai daqui da nossa casa, a casa do nosso pai, da nossa mãe, porque a tua mãe é uma prostituta, tu é um imundo, tu é filho de prostituta, tu não tem direito a nada aqui, vai embora, aqui não é teu lugar. E provavelmente ameaçaram Jefté de morte. E Jefté teve que ir embora. Jefté foi para um lugar chamado Tobi, e foi morar naquela cidade, a cidade de Tobi. E imagine você o que se passava na cabeça daquele rapaz. Imagine você, um rapaz de 17 anos, tendo que sair de casa, largar o pai, largar os irmãos, largar a família que ele pensou que amava. Porque a família são aquelas pessoas que a gente pensa assim: poxa, eu posso contar com a família. Não é assim ou não? Quantos aqui acham que podem contar com a família? E de fato a família é o nosso refúgio. Na hora das adversidades da vida, na hora das tribulações da vida, normalmente quando todo mundo vai embora, os amigos falsos vão embora, normalmente a família fica ali. Normalmente, eu não estou dizendo que isso é uma regra, existem aqueles casos que até a família deixa faltar na hora da necessidade. Existe sim, mas normalmente a família, você pode contar com ela no pior momento, no momento das pressões. Mas Jefté não. Jefté, os seus próprios irmãos, os próprios irmãos dele o abandonaram. Os próprios irmãos caçoavam dele.
Os próprios irmãos foram os primeiros a querer prejudicá-lo. Imagine você, querido. A cabeça de Jefté estava a 1000 por hora, porque ele estava com aquela sensação assim: poxa, do que adiantou eu ser um homem valoroso? Do que me adiantou ser um homem valente? Do que me adiantou desses 17 anos ter servido a papai? Do que me adiantou ter cuidado dos meus irmãozinhos quando eles eram crianças? Porque provavelmente Jefté cuidou dos irmãos. Do que me adiantou ter feito tanto que eu fiz? E agora, olha só o que eu ganho em troca do trabalho que eu fiz. Olha o que eu ganho em troca daquilo que eu ofereci, a ingratidão. O que eu ganho em troca, a injustiça. Essa pressão que Jefté estava passando, nesse momento ele teve que vencer essa pressão, porque naquela hora ele podia tomar uma atitude de revoltado e poderia querer brigar com os irmãos, de repente matar os irmãos, até porque ele era mais forte que os irmãos. Se ele quisesse, ele era mais velho, se ele tinha 17 anos quando ele saiu de casa, os irmãos eram menores do que ele, provavelmente tinha 15 anos, 16 anos, 14 anos, 12 anos. Se ele quisesse, ele podia tomar uma atitude e tirar a vida dos irmãos. Ele podia fazer justiça com as próprias mãos. Ele poderia tomar uma atitude, sabe, uma atitude que, embora naquele exato momento pudesse trazer algum tipo de alívio emocional para ele, ia gerar problemas muito maiores para o futuro, porque talvez ele poderia deixar de ser um filho da prostituta para passar a ser um assassino de irmãos. Querido, querida, o Senhor te trouxe aqui nesta noite para você ouvir esta palavra. Eu vou ser bem claro agora. Eu não sei qual é o tipo de pressão que você está passando. Eu não sei qual é o tipo de cobrança que você está recebendo. Se é cobrança emocional, se é cobrança financeira, se é cobrança ministerial, eu não sei. Mas ouça o que eu vou lhe dizer. Você precisa aprender a lidar com as pressões. Você precisa aprender que o fato de você ter qualidades, o fato de você ter algumas virtudes, e você as tem, mesmo que não seja muitas vezes reconhecida até pela sua própria família. Muitas vezes a sua própria família não consegue ver as suas qualidades, não consegue ver as suas virtudes. Mas ainda que eles não vejam o que você tem de bom, você precisa aprender a lidar com essa situação. Você precisa entender que o fato de você ter virtudes e qualidades, isso não isenta você de ser cobrado. Isso não isenta você das pessoas não verem as qualidades que você tem. Você estará sujeito a mesmo assim: pastor, mas eu sou uma boa esposa, pastor, eu sou um bom marido, pastor, eu sou um bom pai, pastor, eu sou um bom filho, mas meu pai não reconhece isso, minha mãe não reconhece isso, meu esposo não reconhece isso, minha esposa não reconhece isso, pastor. Parece que quanto mais eu me esforço para ser um bom marido, mais a minha esposa não vê isso. Parece que quanto mais eu me esforço para ser um bom pai, meu filho não reconhece isso. Me devolve com a ingratidão. Todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação, todo o trabalho que eu dou para fulano me devolve com a ingratidão. Isso gera emocionalmente dentro de você uma revolta muito grande, no qual você tem vontade de bater, tem vontade de brigar, tem vontade de gritar, tem vontade de chutar o pau da barraca, tem vontade de largar tudo e parar tudo. É essa pressão que eu estou falando. Você precisa aprender a vencer essa pressão. Você precisa aprender a lidar com os sentimentos que vêm dentro de você. Você precisa aprender a lidar com essas emoções que vêm nessa hora. E geralmente é na hora que você está mais se esforçando, é na hora que você está mais se dedicando pelas pessoas, é na hora que você está mais se doando, é na hora que você está com as melhores das intenções dentro do seu coração, que essa pressão horrível vem. Que essa pressão, ela vem sobre a tua mente, sobre o teu coração, e vem aquele pensamento: não está adiantando nada. Não está adiantando nada. Do que me adianta ser bom pai? Do que me adianta ser bom marido? Do que me adianta estar na igreja? Do que me adianta ser crente? Está me adiantando o que? Os jejuns que eu faço? Do que está me adiantando ser um líder? Do que está me adiantando ser 12? Do que está me adiantando fazer a obra de Deus? Sabe, pressão. Repita assim comigo: pressão.
vem essa pressão. Ela vem de todos os lados. E parece que quando ela vem, ela reúne tudo ao mesmo tempo. Parece que todos os problemas vêm de uma hora só. Parece que tudo acontece de uma hora só. E você fica assim, sabe? Meu Deus, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? E muitas vezes você não vence a pressão. Muitas vezes você cai no jogo de Satanás. E o jogo do diabo é esse. O jogo do diabo é te pressionar para você ceder. Diga assim, o jogo do diabo. Tá fraco, diga assim, o jogo do diabo. Diga assim, é me pressionar para eu ceder. Esse é o jogo do diabo. Ele te pressiona, ele te pressiona, ele te pressiona, ele te pressiona, ele te ameaça, ele vai te ameaçando, ele vai te assustando, ele vai te amedrontando, ele vai te mostrando o perigo, ele vai te mostrando que não está adiantando nada, e justamente para você parar, para você desistir, justamente para você largar tudo. Vou largar tudo, vou parar com tudo. Quem quer vencer na vida faz assim. Você tem que aprender a vencer a pressão. Tem gente que não aguenta a pressão. Tem gente que não aguenta a pressão. Nem de brincadeira ela aguenta a pressão. Se fizer uma brincadeirinha com ela, botar uma pilha. Sabe o que é botar pilha? Você botar uma pilhazinha, já cai na pilha. Já cai na pilha, já não quer mais falar contigo, já quer bater, já quer brigar, já quer discutir, já está com o coração feridinho, com o coração magoadinho, não é? Outro dia eu fui brincar com o pastor, lá da cobertura. Eu brinquei, falei assim, que ele não me cumprimentou, mas eu falei brincando sem maldade nenhuma. Eu falei assim, pastor, antigamente quando a igreja do senhor tinha 2 membros, o senhor dava a paz do Senhor, mas agora o senhor não dá mais, né? Para que eu fui falar isso, irmão? Brincadeira, diante de Deus, uma brincadeirinha, nem passou isso pela minha cabeça, porque eu vi que ele não tinha me visto. Ele não me viu, mas eu brinquei assim com ele. Que isso, irmão? Que isso, você está me julgando, irmão? Ô irmão, você está me julgando, irmão? Eu falei, que isso, pastor? Estou brincando, pastor. Mas irmão, se alguém ouve isso aí, irmão, vai pensar o que de mim, irmão? Eu falei, pastor, é brincadeirinha, o senhor é humilde, pastor. O senhor não perdeu a humildade, não. Aí eu com muito custo consegui quebrar ele. Mas irmão, tu vê que nenhuma brincadeirinha a pessoa aguenta a pressão. Não aguenta. Já cai na pilha. Já tira ela do sério, é fácil. Tem gente que é fácil tirar ela da graça, irmão. É fácil tirar ela do sério. É fácil. Mas de uma palavrinha tu já desmonta ela todinha. O diabo, como é que o diabo faz com uma pessoa dessa? O diabo sabe que tu é suscetível às pressões. O diabo sabe que quando a pressão vem, tu logo recebe e tu logo se abate. Aí o capeta fala, isso aí é mole. Esse aí qualquer coisinha derruba ele. Eu não preciso nem eu derrubar. Isso aí ele mesmo se derruba. Porque tem gente que é tão mole na pressão psicológica. Ela é tão mole que ela mesmo se derruba. Ela não precisa nem do diabo, porque ela mesmo se derruba. Como assim, pastor? Vou te explicar. De repente eu chego aqui na igreja cheio de coisa na cabeça, para resolver, atendimento, gabinete, a palavra que eu tenho que trazer, tudo, as contas da igreja que tem que pagar, tudo. Aí eu passo aqui e não olho para ela, não dou a paz do Senhor e subo. Já é o suficiente para ela pensar e ficaria na cabeça dela se martirizando. Pastor não falou comigo. Ele está sabendo de alguma coisa sobre mim. Inventaram alguma fofoca para ele. Disseram alguma coisa para ele. Disseram alguma coisa para ele a meu respeito. Alguma coisa está acontecendo. Para ele não ter falado comigo alguma coisa. Ele está com raiva de mim. Olha, alguma coisa. Ou então, o pastor está soberbo. Olha só, o pastor está vaidoso. O pastor está vanglorioso. Aí, no outro culto já não vem mais. No outro culto já não vem. Ou fica 1 ano ferido com o pastor. 1 ano com o coração sujo. Por causa de uma coisinha desse tamanhozinho
que não foi nem pressão espiritual, não foi nada, foi ela mesma, a mente dela mesma. Diga para essa pessoa que está só, diga assim: você está preparado para aguentar? Deixa eu lhe dizer uma coisa: na hora da pressão, que você estiver lá dentro da tua casa, com a tua mulher te cobrando, com a tua mulher falando um montão de coisas que estão te tirando do sério, que você pensa assim: meu Deus do céu, mas eu dou tudo para essa mulher, essa semana eu sou fiel, eu não traio ela, poxa vida, e olha só como é que ela está me tratando. E aí o diabo ali na tua mente pressionando você, para você brigar, para você bater boca. Segura a onda. Na hora que você estiver brigando com o teu filho estiver respondendo você, e o teu filho estiver ali, sabe, não vendo o esforço e a dedicação que você faz por ele, e estiver retribuindo tudo que você fez por ele, com rebeldia, enfim, com coisas ruins, segura a pressão. Segura a pressão. Na hora que você estiver cheio de problemas na tua cabeça, um montão de coisa para resolver, e as pessoas nem aí. As pessoas nem aí pro teu problema. Nem aí pro teu problema. E o pior, você já está com um montão de problemas para resolver, e as pessoas ainda vêm trazer mais problema para você. Segura a pressão. Segura a pressão. Sabe por quê? Porque você não vence o problema no final. Você não vence a guerra lá no final. Você vence a guerra na hora da pressão. É na hora da pressão, é na hora do bombardeio emocional e psicológico, que você vai ter que se equilibrar. O que Jefté fez na hora da pressão? O que ele fez? O que Jefté fez? Fugiu. Ele fez certo ou errado? Certo. Por quê? Porque aqui ninguém é homem de ferro e nem mulher maravilha. Diga assim: eu não sou homem de ferro e nem mulher maravilha. Todo mundo aqui tem o seu limite. Eu tenho o meu limite, você tem o seu limite de estresse. E quando você perceber que o seu limite está estourando, quando você permitir que está no limite máximo das suas emoções, que está a ponto de explodir, que está a ponto de brigar, que está a ponto de falar poucas e boas, sabe? Se tu está assim nessa carga emocional, vivendo essa pressão emocional, psicológica, se sentindo injustiçado, se sentindo prejudicado, se sentindo sozinho, sem ninguém que te compreenda, se você está se sentindo assim e não está mais aguentando, está prestes a tomar um chumbinho para morrer, está prestes a queimar tudo dentro de casa, tacar fogo e tudo dentro de casa, a se cortar, a se matar, ou a matar alguém. Eu vou matar, ou eu morro ou eu mato, mas alguma coisa eu vou fazer. Se tu está nesse estado psicológico, emocional, espiritual, no limite, não tenta continuar, porque tu vai perecer. Tu tem que fugir. Tem que fugir. Fugir como assim, pastor? Você tem que se refugiar. Todos nós temos que ter um lugar de refúgio. O lugar de refúgio de Jefté foi Tobi. Ele foi para Tobi. Ele falou: eu mato meus irmãos, eu mato a minha família, esses ingratos, esses usurpadores que querem usurpar meu direito de primogenitura, que não reconhecem que eu sou o filho mais velho, que ficam falando mal da mamãe porque ela foi ex-prostituta, que ela teve uma vida de prostituta, mas ela se converteu. Poxa vida, ela largou a prostituição, a mulher está morta e eles não esquecem de falar mal de mamãe. Eu vou matar esses desgraçados, ou eu vou embora para não fazer uma besteira. Claro que se tu é casado, tu não vai sair de casa e vai embora, amém? Eu posso ouvir um amém? Mas tu vai sair pelo menos por umas horas. Por algumas horas tu vai sair. Vai para o shopping, vai para o monte, vai andar, vai caminhar, vai respirar puro. E eu tenho um lugar muito bom para você ir, maravilhoso, melhor do que todos esses. Vai orar. Diga glória a Deus. Vai orar.
vai colocar o rosto no pó. Sabe qual é a melhor forma de você ter escape da pressão? Sabe qual é a melhor forma de você não dar infarto? Porque o que mais tem dado infarto nas pessoas é a pressão, que elas não aguentam. O diabo tem matado gente com infarto através das pressões. Ele fica pressionando, o coração para de bater. Está aí a esposa do Lula. A esposa do Lula não aguentou a pressão, meu irmão. Tu acha que esse AVC que ela teve foi coincidência? Agora, nesse período tão conturbado da vida deles, por que não deu AVC quando ele estava lá no poder? Por que não deu AVC quando ele era aplaudido? Oh, Lula, Lula, Lula. Por que não? Deu AVC agora, que ele está quase indo preso. Pressão, ingratidão. Todo mundo que era amiguinho meteu o pé. Todo mundo que estava ali ao redor foi embora, não é? O nome na mídia, enfim, querido, pressão. Pressão. E eu vou te dizer uma coisa: quanto mais tu cresce, mais pressão tu tem que estar preparado para receber. Quem está pedindo para crescer faz assim. Tu quer crescer? Amém? Agora tu quer receber pressão? Porque quanto mais tu crescer, mais pressão tu vai ter. Presta atenção. O arco flecha, para tirar a flecha, quanto mais longe a flecha for, o que tem que fazer com a corda do arco? Mais pressionar. Quanto mais pressionar a corda para trás, mais longe a flecha será lançada. Sim ou não? A mesma coisa é a nossa vida. Quanto mais longe tu quer ir, quanto mais longe tu quer chegar na vida, em todos os aspectos, mais pressão tu vai sofrer. Tu vai sofrer mais pressão. E tu quer crescimento, mas tu não quer pressão. Tu quer bênção, mas tu não quer pressão. Tu quer chegar a algum lugar, mas tu não quer ser pressionado. A primeira pressão tu tá batendo em retirada. A primeira pressão tu tá se jogando, tá entregando os pontos. Não pode. Jefté, ele não entregou os pontos, ele se retirou. Ele teve um lugar de refúgio, Tobi. Mas lá no lugar de refúgio de Jefté, a Bíblia fala que ele conheceu alguns homens que eram também mal vistos pela sociedade. E a Bíblia diz que ele se tornou líderes desses homens. Homens que a sociedade dizia que eram maus. Deixa eu lhe falar uma coisa: se dentro da tua casa a sua liderança não é reconhecida, se dentro da tua casa seus filhos não te valorizam, se dentro da sua casa você não tem valor, Deus vai te tirar de dentro da sua casa, no bom sentido. Não é tirar você da tua família, não, mas tirar você espiritualmente de dentro da sua casa, e vai te colocar em um lugar onde talvez só tenham homens que a sociedade não queira mais, onde só tenham homens discriminados, marginais, que eram homens mesmo de mal, marginais. Mas a Bíblia fala que Jefté se tornou líderes deles, e eles se reuniram a Jefté, e Jefté passou a exercer uma liderança sobre aqueles homens. Deus vai te tirar do lugar em que você não é reconhecido, o lugar que você não é honrado, e Deus vai te colocar no lugar de honra. Você pode dizer amém? É assim que Deus faz. E aí, querido, o que aconteceu foi que os filhos de Amon, os amonitas, se levantaram contra Israel. E Jefté, a sua fama correu em toda Israel pela sua liderança. Ele enfrentou algumas guerras e o Senhor deu vitória a ele, com aqueles homens que ele se juntou. Entenda uma coisa: muitas vezes Deus vai permitir que você passe por algumas pressões, porque Deus quer que você seja canal de bênção para outras pessoas. E Jefté, ele passou por aquelas pressões, porque Deus queria que ele liderasse aqueles homens que eram perdidos para a sociedade. Mas quando Jefté se tornou líderes deles, tomaram um rumo na vida, deixaram de ser marginal, deixaram de ser ladrões, deixaram de ser corruptos, e passaram a ter um líder e seguir os princípios do líder. E isso chamou a atenção de Israel. E quando Israel foi atacado ou ameaçado de ser atacado pelos filhos de Amon, os amonitas, quem Israel se lembrou de chamar? Quem? Jefté. O seu pai, Gileade, era um líder de tribo. Gileade não era qualquer um, Jefté não era qualquer um não, tá, irmão? Ele era nobre. Ele só era filho da prostituta.
Mas se você continuar lendo o texto, olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. Leia de novo o versículo 1. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Levante-se aí, por favor, em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Pode se posicionar no ministério de louvor. Olha aqui para mim. Deixa eu te entregar um manto aqui. Quando a coisa ficou feia, quando estreitou na terra, quando o negócio ficou ruim, não só Israel, mas os irmãos de Jefté foram até ele. E os irmãos foram até ele para dizer assim: Jefté, você nos desculpa por sermos tão ingratos contigo. Você nos desculpa por termos sido tão injustos, por não termos reconhecido o teu direito de primogenitura, por não termos reconhecido que você tinha direito sobre nós, que você é o nosso cabeça, que você é o nosso líder, que você deveria estar no lugar em que nós ocupamos, que nós usurpamos o teu lugar. Você aceita as nossas desculpas. Sabe o que Deus vai fazer com quem aguentar a pressão? Porque tem que aguentar a pressão. Diga assim: tem que aguentar a pressão. Porque se não aguentar a pressão, Aline, não vai ser honrado. Se não aguentar a pressão, meu irmão, tu vai fazer parte da estatística dos que estavam de pé, mas estão caídos. Sabe o que tem mais lá fora? Desviado. O número de desviado hoje é muito maior do que o número de crente. E se tu for perguntar aos desviados, por que tu desviou? Aí a maioria, 99% vai dizer assim: eu vi coisa errada. Eu vi coisa errada. Poucos vão dizer assim: é o pecado. Pecado. A maioria vai dizer assim: eu vi coisa errada na igreja. É o que vão dizer. Mas na verdade não viram coisa errada. Na verdade não aguentaram a pressão. Na verdade não aguentaram a pressão, porque fizeram alguma coisa para o Senhor, fizeram algum trabalho para o Senhor e achou que isso ia ser o suficiente para não ter mais pressão. É que nem tem gente que aceita Jesus. Eu aceitei Jesus, eu fui pro encontro, eu me batizei nas águas, agora vai ser aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não, meu irmão, tu vai ter pressão, tu vai ter que enfrentar pressão. Não é porque se batizou, não é porque voltou para Jesus, não é porque aceitou Jesus que não vai ter pressão. Vai ter pressão. A pressão sempre vai ter. E no dia que tu não estiver sendo pressionado, abre o teu olho, porque tem alguma coisa errada. No dia que você não estiver sendo pressionado, é porque tem alguma coisa errada. Porque sempre vai ter pressão. Sempre. Satanás sempre vai fazer pressão para tu parar. Então tá aí a maioria dos desviados. A maioria não, 100% de quem desvia é porque não aguentou a pressão. É porque não foi como Paulo, que disse assim: nem tribulação, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem nada, nem fofoca, e nem disse-me não disse, nada vai me tirar do amor de Deus. Nada vai me separar do amor de Deus. Ele estava apto para enfrentar pressões. A pergunta que eu faço: você está apto para enfrentar pressões? Porque se tu não estiver apto para enfrentar pressões, tu não vai ter vitória. Tu tem que aprender a vencer as pressões, se retirar por um tempo até de evidência, de estar em evidência, ficar quietinho
quietinho no teu cantinho. E quando eu digo ficar quietinho no teu cantinho, não é se isolar, não falar com as pessoas, não é nada disso. Ficar quietinho no teu cantinho é ficar na humildade, é ficar na dependência de Deus ali. Senhor, meu negócio é contigo, Senhor, continuar respeitando liderança, continuar honrando liderança, sabe, ficar ali no teu cantinho ali, esperando o tempo da exaltação, esperando o tempo que Deus vai te exaltar. Ficar quietinho ali, sendo humilhado muitas vezes, sendo injustiçado muitas vezes pela família, na igreja, em qualquer lugar, no trabalho, mas fica na dependência, fica ali com Jesus, não sai de perto da tua liderança, fica com a tua liderança, esperar o tempo em que Deus vai vir sobre tua vida, vai vir e vai te fazer justiça. Diga glória a Deus, porque Ele é o justo juiz. Diga assim: o meu Deus é o justo juiz. Na hora que o bicho pegou, Jefté era a única pessoa na tribo de Gileade que estava apto para guerrear. Jefté era o único que podia fazer alguma coisa por Israel. O único. Essa pressão que você está passando, Deus está mandando eu te dizer, Deus está te preparando para coisas lá na frente que só você vai ter capacidade e preparo para fazer e vencer. Diga glória a Deus. Essa pressão que você está passando não é coincidência. Essa pressão que você está passando, essas lutas que você está passando, não é porque Deus se esqueceu de você. Você está sendo preparado, você está sendo forjado, você está sendo habilitado para lá na frente Deus te entregar grandes vitórias. Amém? Jefté vai para a guerra. E quando ele vai para a guerra, ele aceita. Ouça, preste atenção. Ouça, olhe para mim. Ele aceita ir para a guerra, mas ele condiciona. Ele diz para os irmãos, que eram os líderes usurpadores, diz para os irmãos: olha só, eu vou para a guerra, mas se o Senhor me der vitória contra os filhos de Amon, se o Senhor me entregar os amonitas, vocês vão me devolver o meu lugar de honra. Vocês vão me colocar de novo no lugar de papai, porque eu sou o herdeiro e vocês sabem que eu sou o herdeiro. Eu não quero nada de vocês, eu quero só o que eu tenho direito. Só o que eu tenho direito. Eu quero ser líder de Israel, juiz de Israel. Os irmãos falaram, os irmãos não tinham opção. Não tinha mais nenhum guerreiro naquela época. Não tinha nem mais um homem valente e valoroso naquela época. Porque é assim que funciona. Os nossos talentos, as nossas virtudes, elas são vistas na hora que você dá necessidade. Ouça, aqui ó, o filho só sabe o valor do pai quando está passando por uma necessidade. A ovelha, o discípulo, só sabe o valor do líder quando está passando por uma luta, quando está passando por um problema, quando alguém fica doente, ou quando está sem era e nem beira. É nessa hora que você consegue enxergar as qualidades. Porque quando está tudo bem, quando a famíliazinha está com saúde, quando está conseguindo pagar as continhas, quando não está enfrentando nenhum problema, nenhuma guerra, tu não vê as qualidades, tu só vê os defeitos. Os irmãos só viam que Jefté era filho da prostituta, mais nada, e acharam que isso era direito para tomar o lugar dele. O fato de ele ser filho da prostituta, eles achavam que isso dava a eles o direito de tomar o que era deles. Deixa eu te falar, aquilo que você acha que é errado nas pessoas, aquilo que você acha que é defeito, não lhe dá o direito de tomar o que é dos outros. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Se a pessoa recebeu, a Bíblia diz que ninguém recebe nada se não for dado dos céus. Ninguém recebe nada se não for dado dos céus. Mas é isso, pastor, mas não é aquilo. Não importa o que tu acha, se recebeu, veio dos céus e foi Deus que deu. E tu não pode ir contra isso, porque senão Deus permite acontecer contigo o que aconteceu com os irmãos de Jefté. Tu entra numa guerra, tu entra numa peleja, o inimigo se levanta contra tu, e aquela pessoa que você menosprezava, aquela pessoa que você desprezava,
É ela que vai te visitar lá no hospital. É ela que vai limpar o teu cocô. É isso que Deus faz. É ela que vai te dar comidinha na boca, porque tu não consegue nem comer. Diga assim: tá amarrado, pastor. Amarra, irmão. Eu não quero que isso aconteça na tua vida, não. Tá? Não desejo que isso aconteça na tua vida, mas é isso que acontece. Se o camarada não toma tendência, se a pessoa não acorda. Os irmãos que só via defeito, agora disseram: nossa, ele é valente, ele é valoroso. Cadê? Não é filho da prostituta? Não, que filho? Isso é um detalhezinho. Ele ser filho da prostituta é um detalhezinho. Pra que tem que ele é filho da prostituta? Agora o que tem, né? Tá precisando. O que tem? O que tem? Ah, é filho da prostituta. Isso aí não tem nada, não. O importante é que ele é valente. O importante é que ele é valoroso. Ouça o que Deus manda eu te dizer. As pessoas que estão te julgando, as pessoas que estão te olhando e te desprezando, as pessoas que estão virando as costas para você, as pessoas que o diabo está usando para pressionar você, eu não desejo isso, nem quero vingança, mas é assim que Deus trabalha. Se não se consertar, se não se humilhar, lá na frente vão olhar para você, e os defeitos que eles dizem que você tem hoje, eles não vão reparar. Muito pelo contrário, eles só vão ver coisas boas em você, só vão ver qualidades, só vão ver virtudes, porque a exaltação de Deus chegou sobre a tua vida. Você acabou de ouvir a reprise do culto do Ministério Internacional da Fé, com o pastor Fernando Fernandes. Venha nos fazer uma visita. Culto aos domingos, às 8 e às 19h30 e quarta-feira, às 19h30, na Avenida Automóvel Clube, ao lado da Academia Sensação, em frente à antiga Clínica da Criança, em Parada Angélica. Ministério Internacional da Fé, onde o milagre aguarda por você.